Fala galera, meu nome é João. E o meu nome é Jonathan, e este é o Bipolarcast. É um espaço de conversa boa e tranquila sobre a polaridade da vida. Então pega o seu café e vem conversar com a gente. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do mundo, o Bipolarcast. Me chamo João. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Jonathan. Nós estamos no nosso 5º episódio. Estamos muito felizes pelos feedbacks que vocês estão nos dando. Isso preenche nosso coração, nos faz querer continuar. É muito bom receber a mensagem no WhatsApp assim, nossa, eu gostei desse episódio. E não só isso, mas um feedback, um roteiro do que nós falamos é muito bom. Isso preenche a gente muito. Olha, a gente tem uma amiga, ela grava outro podcast para falar sobre o que ela sentiu do podcast que ela ouviu. Então a gente tá muito feliz porque quando a gente grava o podcast, a gente não tem nem noção. A gente sabe que é algo bacana, algo legal, mas é algo muito simples daquilo que a gente carrega e não tem noção o quanto isso pode mudar a vida das pessoas. E a gente tá muito feliz, muito grato por tudo que tem acontecido e muito obrigado. Compartilhe esse podcast para os seus amigos, compartilhe no seu grupo de faculdade. Se você tem um grupo da turma, manda lá no grupo da turma. Aqui no Spotify, eu queria que você clicasse em favoritar, colocasse 5 estrelas e compartilhasse a partir daqui. E nos siga no Instagram, Bipolarcast. Lá tem conteúdo toda semana, todos os dias nós estamos lá colocando aquilo que nós temos aprendido com a vida. Muito obrigado e vamos lá, vamos falar hoje sobre processo. A gente não está processado, hoje estamos processados, Jonathan. Nós postamos aí que nós fomos processados e nós fomos processados. Cara, como assim, cara? Eu não tenho dinheiro para pagar a fiança. Durante toda a nossa vida nós passamos por diversos processos que nos marcaram e vai ser sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né? Sobre processos. E o que você entende, João, por processo? Mano, é muito louco. Eu entendi alguma coisa. Pra mim, os episódios do Bipolarcast sempre causam essa confusão. Não é confusão, mas uma sintonia no meu entendimento sobre o que é as coisas. Porque as coisas, elas não têm um sentido em si próprio. Elas têm vários sentidos a partir de um ponto de vista. E hoje eu aprendi muito, conversando antes do episódio com o Jonathan, sobre a questão do processo, ele ser o percurso que te faz ser quem você é hoje. Vocês conseguem entender isso? Isso é algo muito louco. Tipo, tudo que você é hoje é o resultado de coisas que você passou na sua vida. Então, eu fui pesquisar hoje o significado da palavra processo e uma das coisas que falam lá é a questão da palavra estar relacionada com o percurso. Então, é o percurso de algo, o percurso de início a fim de algo. E aquilo, de certa forma, gera algo em você, gera transformação, gera uma mudança de quem você é. Então, hoje, nós somos resultado de processos e entrando em processos diariamente. Cara, eu entendo isso no meu entendimento sobre processo. E o que você entende, mano? Eu acredito que nesses processos acontecem momentos. E são esses momentos dentro desse percurso da vida que nos marcam, que transformam a gente. São essas experiências que nos mudam drasticamente. São aqueles momentos que você não entende muito bem quanto está passando e você tem aquele turbilhão de sensações, de sentimentos e que eles vão te moldar de alguma forma. Então eu entendo que processo seja isso, sabe? Esses momentos que experienciamos. Momentos que muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não temos controle nenhum, né, Jonathan? Então a gente não tem controle do que acontece, a gente simplesmente se encontra em um lugar, em um ambiente e fala, cara, eu tenho tudo isso para lidar e entender e algo vai acontecer a partir disso. E na sua vida, você consegue identificar algum momento que te marcou, que te transformou? Mano, vamos chorar agora? Tô brincando. Teve vários momentos na minha vida, John, que eu encaro como processos foram de certa forma necessários e que, enfim, eu senti que teve um final dele e no final dele eu consegui entender o propósito de tudo isso. Eu lembro de eu sou adotado
enfim, é uma longa história. Se você quiser ouvir ela, vamos conversar mais sobre depois. É, e eu comecei a ter conversas profundas. Gente, eu sempre tive conversas profundas assim com as pessoas. Eu tenho sorte de ter conversas profundas. E eu comecei a conversar com meu pai, com minha mãe sobre essa questão de paternidade. E eu senti que não existia uma sintonia em relação a isso, e não existia um entendimento. E aí até que teve um dia uma certa situação que o meu pai, ele viu uma situação que de alguém que faltou também essa presença na vida da pessoa. Tá conseguindo entender, John? Bem, E essa pessoa, ela já tava bem mais velha e a vida dela tava muito desorganizada, é uma pessoa muito insegura, enfim. Enfim, depois dessa situação que ocorreu, eu e meu pai voltamos pra casa e o meu pai, mano, entenda o processo de questão de paternidade, questão de filiação, essas coisas. E aí, quando chegou em casa, meu pai, ele ficou muito reflexivo com toda a situação que ele presenciou com uma pessoa. Que uma pessoa que foi criada sem pai, que tinha criada sem mãe, criada por avós. Então, a vida dela toda foi uma vida, tipo assim, por si só. E meu pai, depois que ele teve esse entendimento, ele chamou eu e meu irmão no meu quarto, mano. Mano, olha que cena. Ele chamou eu e meu irmão no meu quarto e ele falou o seguinte, João, mano. Não, ele não falou, mano, gente. Ele falou, João, eu te vejo muito inseguro em muitos aspectos da sua vida. Eu te vejo com medo, com insegurança. E aí ele falou, mas a partir de hoje, João, eu não quero te ver mais inseguro dessa forma, porque hoje eu assumo a minha paternidade sobre a sua vida. Mano, que coisa louca, que coisa doida de se pensar. Mas foi um processo que eu vivi, um processo de reconhecer a paternidade do meu pai e ele reconhecer a filiação dele sobre mim. E hoje, mano, depois que ele falou isso, cara, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu decidi fazer faculdade, eu decidi construir algumas coisas a partir daquilo que eu reconheço sobre o que eu já passei na minha vida. Enfim, hoje eu tenho um treinador do meu lado, mano, e isso foi um processo muito louco, muito dolorido, porque a gente não tem controle das coisas, as coisas simplesmente acontecem de certa forma. E, mano, me fala mais um pouco sobre os seus, mano. e ela só comentando um pouco do que você viveu, olha que massa, né? O processo é como se fosse um ponto na linha do tempo que muda totalmente o percurso que vai continuar. Então, assim, é muito massa escutar isso de você. Na minha vida, eu também tive alguns momentos que me marcaram. Hoje, pensando e listando eles, percebi que foram alguns. A gente até conversou antes de gravar o podcast, né? A gente tem uma conversa profunda antes. A gente passou meia hora só olhando pra cara do outro e chorando. Até foi isso que aconteceu, gente, eu não tô brincando. Mas assim, eu passei por alguns processos que moldaram quem eu sou hoje. E um desses processos foi uma crise existencial que eu tive quando eu estava estudando a respeito da minha identidade. A gente já comentou sobre em alguns episódios. Mas foi um momento que me marcou bastante de eu questionar as minhas bases, questionar aquilo que eu acreditava. E esse processo, quando eu passei por ele, foi muito assim, muitos sentimentos ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que isso é uma característica do processo. Quando a gente está passando por ele, a gente sente muita coisa ao mesmo tempo, tem muita coisa sendo mudada, sendo questionada, sendo proposta. Então, assim, foi um desses momentos que eu passei que mudou a forma como eu era, como eu agia. É esse ponto na linha do tempo que me formou. E outro processo também que eu vivenciei, eu acredito que todo mundo passa por esse processo, é a questão da perda ou da possível perda de alguém, né? O luto, ele é um grande processo que cada um vivencia e que ele marca profundamente, porque você tem uma pessoa o tempo todo com você e você perde ela, você tem que ressignificar toda a sua vida. A gente está estudando isso, né, em um grupo de estudo da faculdade, na questão de que quando o luto acontece, a gente tem que ressignificar o nosso self, aquilo que nos compõe, né, porque a gente não tem mais essa pessoa presencialmente. E eu passei por alguns momentos assim,
na minha vida de perdas de pessoas e de quase perdas de pessoas que mudaram a minha forma de ver a vida, que me deixou bastante assim, quando eu passei pelo processo, sentimentos, foram sentimentos de paralisia, sabe, que eu não poderia fazer nada, e sentimentos de impotência da vida, sabe, porque a gente não tem controle no processo, a gente não tem controle da vida, as coisas simplesmente acontecem. Então, assim, foram um dos dois processos que moldaram quem eu sou hoje, sabe? Foram bem, assim, impactantes, marcantes, né? Que eu acho que é uma característica do processo. Sim, e o processo, ele define quem nós somos agora, né, mano? Tipo, tudo que o Jonathan passou, de certa forma, são as características dele hoje, são os aspectos que constroem ele hoje. E tudo que eu passei na minha vida, as escolhas que eu não, enfim, não foram minhas escolhas, enfim, todo o processo, elas, de certa forma, constroem o João de hoje também, né? E cada um, cara, é reflexo do processo que viveu. Cada um é reflexo desse processo e uma coisa é fato, a gente não consegue controlar o que acontece, a gente não consegue ter controle do tempo, do que, enfim. Por isso que gera muito essa confusão quando você tá passando por situações tão difíceis, mano. Sim, o processo eu levo isso pra minha vida. A vida, ela simplesmente acontece. A gente não tem controle das coisas. E o processo também, ele simplesmente acontece. A gente vivencia. E depois a gente consegue entender ou não. Pode demorar muito tempo para entender. Pode ser um entendimento rápido. Mas é algo que é mais a questão, quando nós estamos passando pelo processo, eu acredito que esteja mais a questão do que nós sentimos, sabe? A gente sente muitas coisas que nós não conseguimos entender. E é isso que causa, assim, mais angústia, eu acredito, sabe? Mas é fundamental essa consciência de permanecer, não desistir, entender o que tá acontecendo ao seu redor. Cara, isso é demais, sensacional. E, Jonathan, como é que a gente faz, mano, com a sua percepção? Como é que a gente, como é que a gente lida com os processos? Como é que a gente faz para que isso possa ser de uma forma mais suave, saudável nas nossas vidas, mano? Então, esse é um ponto bem que a gente pensou bastante, né? Como é que a gente lida com o processo? Porque é muito fácil, tipo assim, quando alguém tá chorando e falar assim, ô, para de chorar. Ou tipo assim, quando alguém tá depressivo, ô, está de depressão. Porque não é somente falar. Que geralmente quando alguém tá passando por algum processo, a gente fala assim, ô, vai passar, você vai sair melhor. Mas só quem tá passando ali no processo, naquele momento, que sabe exatamente como é difícil enxergar a saída na situação. Sim. Então, nas nossas experiências, eu vejo que como lidar com o processo, não lidando, não tente entender ele ali agora, sabe? Vivenciar aquele processo. Você sentir aquilo que você está sentindo, vivenciar as suas emoções, os seus sentimentos. Eu acho que é dessa forma que você lida com o problema, sabe? Lida com o processo. E de certa forma, no final disso tudo, no final de tudo que a gente passa, coisas são geradas dentro de você. Pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins, pode ser coisas que você não entende. Mas algo é gerado dentro de você e algo contribui para a sua história. Porque você chegar pra pessoa que tá, igual você falou, né? Chegar pra pessoa e falar assim, o processo, ele te constrói. O processo, ele vai te transformar numa pessoa melhor. A pessoa, ela entende isso. A pessoa entende que o processo, ele vai te construir. Mas quando você tá passando pelo processo, você apesar de entender, você tá sentindo muitas coisas que você não consegue compreender. Então esse é o ponto de que nós entendemos o processo, nós podemos identificar, nós estamos passando por um processo na nossa vida, mas o ponto central é vivenciar aquilo que você está sentindo. E saber que a vida continua, a vida ela é contínua, né? Ela simplesmente acontece e você tem que ter a coragem. Eu acho que viver é ter coragem, é de você ter coragem de continuar
e buscar elementos ali para entender esse sentimento, vivenciar esse sentimento e prosseguir. Hoje eu ouvi uma frase que é: entre na arena, se exponha à arena. Tipo assim, muitas vezes a gente precisa se expor àquilo que tá acontecendo, o difícil do que tá acontecendo, entendeu? Em algum momento você vai sair daquela arena e você vai entender o resultado de todo o processo. Então permaneça, a vida é contínua, a vida, a gente não tem controle de nada, o máximo que a gente pode ter controle é de alguns dos nossos sentimentos, e a maioria deles a gente não conseguimos, mas o processo gera algo dentro da gente e contribui para a nossa história. Então é isso, galera, falamos um pouco hoje sobre o processo. Permaneça, a vida é contínua, não desista. E eu sei que parece muito clichê, mas vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. E esse foi mais um episódio, nosso 5º episódio do nosso Bipolar Cast. Não esqueça de compartilhar esse episódio com todas as pessoas que você conhece. Nos siga no Instagram. Compartilhe o nosso Instagram para todo mundo. E é isso. E te esperamos na próxima semana para mais um episódio, para mais uma conversa simples, leve e tranquila sobre a polaridade da vida. Até o próximo episódio.